sejam muito bem-vindos novamente ao canal. Já chegou? Chega curtindo, comentando. Não sou inscrito? Já se inscreve para não perder vídeo novo. Enfim, dezembro, enfim, chegamos na época em que pensamos, né? Onde vou passar o Natal? Onde vou passar o Ano Novo? Qual roupa que eu vou usar? O que eu vou fazer no meu cabelo? E as unhas tá ok? E a sobrancelha tá ok? O que a gente vai fazer de ceia? Mas o que eu quero te perguntar nesse dia é: e a eternidade? Você vai passar com quem? Você já se fez essa pergunta? Sim ou não? Sei que talvez possa passar pela sua cabeça assim: o porquê que eu deveria me perguntar sobre isso? Eternidade nem sentido faz. Eu vou te responder com a Bíblia, obviamente. Então vamos lá. Em primeiro lugar, nós deveríamos nos questionar a respeito da eternidade, porque há em todo ser humano o desejo pela eternidade. Eclesiastes 3:11. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Esse anseio pela eternidade é algo que a gente não consegue compreender, mas o próprio Deus colocou esse desejo no nosso coração, certo? E se tem um exemplo que traz ainda mais essa convicção de que nós nascemos com esse desejo de eternidade, é a morte. Já reparou? É algo que a gente não sabe lidar. A gente tenta lidar de alguma forma porque não tem o que a gente fazer, né? Morreu, mas repara que a gente não consegue normalizar. A gente sabe que, né, as pessoas vão, mas a gente, é uma coisa que a gente não se acostuma. Sempre é um baque, sempre é algo muito intenso pra gente, que fica, né, desse lado da eternidade. Acredito que essa seja uma das coisas que mostra pra nós que há em todo ser humano um desejo pela eternidade. Segundo lugar, assim como todos nós passamos pelo útero da nossa mãe, todos nós passaremos para a eternidade. Não dá para fugir dela. Na realidade, nós já estamos vivendo a eternidade. Só que ainda a gente está do lado de cá, certo? Da eternidade. Digamos que é o treinamento para o lado de lá da eternidade, que é definitivo. Vamos ler aqui junto o tamanho da demonstração de amor e misericórdia de Deus para com as nossas vidas, com o objetivo de termos vida eterna e não condenação eterna. João 3,16, vou ler do versículos 16 ao 19. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eu não sei se você consegue entender o tamanho, a intensidade dessa obra maravilhosa, o grande sacrifício que Deus fez por nós, para que tenhamos vida e não condenação. Para nós é de graça, mas não foi de graça para Ele. Tudo isso para que nós tenhamos a revelação de quem Deus é. E olha o que diz em João 17:3. A vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, Deus está o tempo todo. Deus já se revelou a nós e continua se revelando a nós, com o objetivo da gente despertar para essa realidade. Não faz sentido muitas vezes na nossa cabeça, Não faz! Só que a gente acabou de ler lá em Eclesiastes, que diz que Deus fez muitas coisas das quais a gente não consegue entender.
E o objetivo do Evangelho é esse, é nos preparar, nos moldar, nos conectar com o lado correto da eternidade. Através do sacrifício que Jesus fez e das suas palavras. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você não é obrigado a acreditar no Evangelho, mas todo aquele que quer vida eterna, porque na verdade é assim, ou é vida eterna ou é condenação eterna. Então quando eu falo vida eterna, já entenda que é com Deus, ok? Então você precisa de reconciliação com o seu Criador, que é Deus. E isso somente é possível através de Jesus, através do sacrifício de Jesus, através das palavras de Jesus. Além do sacrifício da palavra de Jesus nos reconectar com Deus, além dele ser o caminho que nos conecta de volta, ele é a base que vai nos fazer permanecer nesse relacionamento de rendição entre Deus e o ser humano. Receber, crer, viver as palavras de Deus, que são palavras de vida e palavras de vida eterna. Ou seja, transcende aquilo que a gente vive nesse curto período que temos aqui. João 6, 68. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Aqui era o momento em que Jesus estava ali e algumas pessoas foram o deixando. E aí ele perguntou para alguns: vocês também vão me deixar? E aí Pedro responde para ele isso, dizendo: Senhor, mas para onde que nós vamos? A gente vai para onde? Imagina o Pedro assim: Senhor, imagina assim, tá? Pedro, Senhor, pra onde, tá? Pra onde que a gente vai? Se o Senhor é Deus, se o Senhor, só o Senhor que tem as palavras que eu preciso. Só vem do Senhor, o Senhor é a fonte. Pra onde que eu vou procurar? Que sentido faz? Eu imagino Pedro, porque Pedro era meio assim, né? Eu imagino Pedro falando assim: e aí, Jesus, como assim? O Senhor tá me perguntando, sabe? Então, você pode se envolver em todo e qualquer tipo de caminho, de religiosidade, de dimensão humana, mas o que você não pode é esperar encontrar Deus no final desse caminho longo e sem a palavra dele, sem o direcionamento dele, sem a instrução dele, ok? Voltando um pouquinho naquele versículo que nós lemos de 2 Timóteo, que diz que toda a escritura é inspirada por Deus, ela é útil, né, para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, para tudo aquilo que é bom, nós precisamos de preparo. Para o que é ruim, não. Você já percebeu isso? Para fazer aquilo que é ruim, a gente não precisa de treinamento. Para fazer aquilo que no final só vai dar ruim, não precisa de treino, a gente vai naturalzinho. Entendeu? Então, para passar a eternidade longe de Deus, é só continuar a gente sendo a gente mesmo e atendendo cada um dos nossos desejos, dos nossos impulsos naturais, da nossa mente, do nosso coração. Porque nós, às vezes, cometemos um leigo engano em pensar que nós somos bons, mas nós não somos bons. Ah, mas eu não faço mal pra ninguém. Você merece eternidade por isso? Não. Eternidade com Deus por isso? Não. Porque Deus, ele não esconde de ninguém, ele simplesmente se revela, se escancara desde o início, desde o princípio dos tempos, ele se escancara para nós, para que nós não estejamos enganados. Então, a minha oração nesse dia é que essa palavra encontre o seu coração, que você tenha essa revelação da palavra. Você quer revelação? A revelação está na palavra de Deus. Então, que essa palavra te alcance, revele a você e te desperte para a eternidade. Porque desse lado de cá a gente está treinando para o lado de lá, que é definitivo. Amém? Em nome de Jesus, receba essa palavra sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Abra o seu coração de uma vez por todas para essa palavra, para essa obra maravilhosa que Deus tem feito, para essa revelação que Deus tem trazido, permitido chegar até sua casa, chegado até você.
Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Beijo, até o próximo vídeo!